Já convido Rita Mundim para dividir tela comigo. Seja muito bem-vinda e boa tarde. Rita, queria começar falando sobre o Boletim Focus, né? Hoje é segunda-feira, temos a publicação do Boletim Focus. Única mudança apontada pelo Boletim Focus foi essas previsões do fechamento do IPCA, caindo de 3,99% a projeção do fechamento do IPCA desse ano para 3,97%. Queria entender exatamente como é que você analisa e o que você destaca exatamente dessa alteração, pelo menos da mediana, né, das previsões e projeções do mercado. Seja muito bem-vinda novamente. Ei, Vitor, boa tarde. Nada mudou porque nada mudou no Brasil. Nós temos dois problemas sérios, né, que alimentam a nossa inflação. Então, tudo bem, nós tivemos uma redução pela quinta semana consecutiva, mas parece liquidação de produto chinês, né, 3,97. E 3,97 ainda estamos com uma inflação projetada bem mais próxima do teto do que do centro da meta, que é 3%, e o teto 4,5%. E por que nada mudou? A gente estava ouvindo aí, né, agora há pouco, o problema da inflação de serviços. E o problema da inflação de serviços, ele está ligado a esse excesso de dinheiro que é colocado na economia via benefícios sociais ou de incentivo à tomada de crédito. Então o Banco Central perde o sono, porque a inflação de serviços não está rodando a 4, está rodando a 6. Então nós temos esse problema estrutural desse crescimento movido à demanda, o que a gente não deveria ter. A gente deveria ter alguma coisa pelo menos mista, um crescimento movido à demanda, mas principalmente movido em cima de produtividade, o que não é o caso do Brasil. E esse crescimento movido à demanda, ele tem sido financiado com o aumento do endividamento público. As nossas contas públicas estão aí para comprovar. Então nós estamos pagando 1 trilhão de juros ao ano numa dívida de 10 trilhões e uma dívida que só cresce. Então, se não houver esse equilíbrio das contas públicas para que a dívida pare de crescer e, de preferência, para que ela comece a recuar, nós vamos ter que conviver com as taxas de juros de 2 dígitos por muitos e muitos anos, que é a projeção. Então, nós estamos com a Selic projetada de 12,25 e quando a gente olha para 2029 é que a gente vê uma Selic a 9,5, pelo amor de Deus. E o horizonte relevante do Banco Central, que é 2027, o mercado continua mais pessimista do que o próprio Banco Central, projetando a inflação de 3,8. E o Banco Central acha que em 2027 nós teremos uma inflação aí em torno de 3,2%, 3,5%. É quando ele quer trazer essa inflação para o centro da meta. E eu estou falando tudo isso para juntar a minha conversa com a do Galípolo. O Galípolo deixou bem claro que agora a palavra-chave é calibragem. Não adianta o mercado ficar extremamente otimista achando que nós vamos ter um corte de meio, de 0,75, porque não vamos não. O Galípolo disse hoje como foi, né, difícil chegar nesse nível de juros onde você começa a desancorar as expectativas inflacionárias. Então, gente, pela conversa dele, eles vão devagarzinho aí. Eu, desde o início, estou apostando num corte de 0,25. O mercado já ficou mais otimista, apostando em meio. Semana passada terminou a semana dividido entre meio e 0,25, mas eu acho que, assim como o Galípolo, a palavra-chave é calibragem. E eles não vão querer errar na calibragem, eles não podem errar na calibragem em ano eleitoral. E ninguém ainda sabe o que essa montanha de dinheiro que entrou no mercado pelo reajuste do salário mínimo, pela isenção do imposto de renda, o que isso vai produzir na nossa inflação. Porque apesar do dólar ter perdido 10% do valor, se a gente comparar no período de um ano, né, frente às principais moedas, por que o mercado continua precificando uma taxa de câmbio, projetando uma taxa de câmbio de R$ 5,50, se hoje a gente tem uma moeda, patamar aqui de R$ 5,18, hoje em queda de 0,6%? Tem a ver com as eleições que você comentou? Claro, quem fez o milagre do dólar é do Trump. Não tem nada a ver com o nosso governo, não tem nada a ver com a melhora da questão fiscal. O que houve é o Sell América. Então está todo mundo vendendo a América em função do Trump e procurando mercados alternativos. E a nossa economia é grande, o nosso mercado tem liquidez e o dinheiro está vindo para cá.
Não só para cá, como está indo também para o México, para a Colômbia, né? Então, vários mercados emergentes estão se beneficiando de uma queda do dólar em relação à sua moeda, em função única e exclusivamente da perda de credibilidade do dólar como reserva de valor por causa do Trump, que quer reverter isso aí no curto prazo. Então, nós não sabemos, né, se esse dólar de 5,20, 5,30, ele vai se manter por um longo período, porque as coisas mudam e o fluxo é muito especulativo. Estamos em um ambiente, em 2026, de alta especulação. E essa especulação pode ser traduzida, né, no melhor português, pelo nome de volatilidade. Nós estamos vendo os ativos, né, subirem 5, caírem 10, subirem 7. Isso, gente, é o nível de estresse que o mercado financeiro global e o nosso mercado local estão enfrentando, em função de uma mudança geopolítica que ainda não se concretizou e em função de uma mudança radical na política americana, que passou a considerar o bilateralismo e também a querer e a atacar, né, pontos que o Trump considera essenciais para a sobrevivência dos Estados Unidos. Aí nós estamos falando dele querer a Groenlândia, né, a intervenção na Venezuela, a possibilidade de uma intervenção no Irã. Está tudo muito confuso e muito volátil. E tá, mudando de assunto, nesse final de semana a gente viu, né, o vice-presidente Geraldo Alckmin falando sobre o programa Move Brasil. Queria entender exatamente um pouquinho dos ditames dessa oferta de linhas de crédito, né, 10 bilhões de reais entre recursos do Tesouro, do BNDES, destinados inclusive para modernização da frota de caminhões. Eu queria entender, o programa conseguiu de fato reduzir os juros? Pois é, vamos celebrar, vamos comemorar, eles estão comemorando. Mas quando ele comemora e diz que, graças a Deus, o nosso agro, que é o único setor da economia brasileira, parabéns à CNN agora que vai contemplar o agro, porque é o único setor, o agro tem que dar exemplo para todo mundo. O agro cresce pelo aumento de produtividade, de eficiência, e é por isso que nós somos parâmetro global. Então, o nosso agro cresceu 17%, né, nas palavras de Geraldo Alckmin, no discurso dele, porque houve um crescimento de safra e essa safra tem que ser transportada. Mas cadê? Quem é que tá ajudando quem está no agro a combater o custo Brasil? Faltam portos, faltam ferrovias, falta um monte de coisa. Aí na hora que ele fala que eles conseguiram com esse programa reduzir a taxa de juros para financiamento de caminhão, ele estava dentro da Scania, numa concessionária da Scania. Um caminhão da Scania é 1 milhão. Então vamos supor que o caminhoneiro consiga, ou o empresário do agro que for, financiar metade desse caminhão. Pela bagatela, segundo ele, eu estou sendo assim, sarcástica. Quando ele fala que é apenas 0,99% ao mês, apenas 0,99% ao mês e 13% ao ano, se você aplica os 500 mil, né, ele dá 500 mil de entrada. Quem é que tem isso hoje? Vamos supor que ele financie 500 mil. Se ele não financiasse esses 500 mil e aplicasse esses 500 mil, eu fiz uma conta aqui de padeiro, ele teria, ao final de 60 meses, 5 anos, que geralmente é um financiamento aí de veículo, 4 anos, 5 anos, ele teria R$ 902.967,05. Esse é o problema do Brasil. O lado real não aguenta, a economia não aguenta pagar esses juros. E por que esses juros existem? Está projetado aí até 2028, 2029 em 2 dígitos. Porque o governo, ao invés de fazer a parte dele, de trazer o equilíbrio fiscal, de fazer com que a dívida pare de crescer, de fazer com que a gente pare de pagar cada vez mais juros, o governo só gasta. E ano eleitoral, aí que não dá para a gente ter esperança, ao menos esperança, do governo ter qualquer movimento na direção de buscar o equilíbrio fiscal. E aí o coitado do Banco Central, sem política fiscal, só sobra política monetária. E política monetária é botar o juro na lua para tentar reduzir consumo, um consumo que o governo estimula. Né, Rita? Isso depois dessas sinalizações, inclusive, né, do próprio ministro Fernando Haddad, dizendo que a gente tem que levar o juro para um dígito, nunca mais voltar para o patamar de 2 dígitos, falta exatamente o governo criar as condições para a gente ter esse juro de 1 dígito. Muito obrigado, Rita. É sempre um prazer dividir tela com você.
Valeu, Vitor. Até mais.